Alô? Então vamos começar então nosso estudo depois de 6 meses de... Parece que foi 6 meses de recesso. Tá, gente, vocês que estão com o livro aí, tá lá na página 157, tá? A gente estava no meio da questão e não deu para terminar, que ela era muito grande. É questão 402. Tá, quem quiser perguntar pode perguntar, deve, né? A gente deve interagir bastante para o assunto ficar mais bom de melhor. Tá, pergunta 402. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? A continuação dela, gente, na página 158, a gente parou quase lá no fim, pelo efeito do sono, tá? Bem essa parte que diz aqui, ó. Quem for acompanhando aí pelo livro, tá? Nós vamos continuar daqui porque, como tem a parte anterior tá gravada e tá no YouTube, então não temos que repetir tudo a mesma coisa, né? Que o tempo ruge, como diz, né? Tá, gente, vamos lá então. Pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em contato com o mundo dos espíritos. E é isso que faz com que os espíritos superiores consintam sem demasiada repulsa em encarnar entre vós. Tá? Então, vez por outra, os espíritos que já estão mais elevados, um pouco mais elevados, né? Porque se estão no plano da Terra, ainda vibrando no plano astral, no plano mental, ainda na Terra, quer dizer que estão um pouco mais elevados que nós, ou estão na mesma frequência vibratória. Não estariam ainda num ponto de evolução tal que pudessem encarnar em outro planeta. Apenas alguns espíritos que são superiores é que ficam aqui para nos ajudar, né? Bom, mas digamos que um desses espíritos que estão aqui para nos ajudar tenha que reencarnar. Como durante o sono a gente se desliga do corpo, que conforme a gente já viu nas semanas retrasadas, eles vêm sem demasiada repulsa, porque eles sabem que durante o sono, todos os dias eles vão voltar aos locais da onde eles partiram, das colônias espirituais. Então tu imagina se vem um espírito que está já em certo nível evolutivo, já está há 500 anos sem encarnar, ele já não necessitaria talvez nem encarnar mais aqui na Terra. Aí ele nasce e aí ele começa depois, digamos, já desde criança ele já pode estar saindo do corpo, mas digamos que lá a partir dos 20 anos ele comece a ter consciência mais, porque o corpo já está mais organizado, já se desenvolveu, e ele consiga, e todos os dias ele vai para Luanda, digamos que ele tenha vindo de Luanda, vai para Luanda para seguir seus trabalhos lá, conversar com os guias que lá trabalham, e etc. Então, por isso eles não têm tanta repulsa. Dependendo do nível desse espírito, se ele for um espírito muito elevado, digamos, quando Eurípides Barçanufo encarnou aqui na Terra, ou Bezerra de Menezes, que já tinham trabalhos espirituais realizando antes de vir, quando eles estavam aqui encarnados, que eles dormiam, eles iam continuar esse trabalho lá do outro lado. Porque o Bezerra, por exemplo, e Eurípides são espíritos que que são responsáveis por colônias espirituais. Então, quando eles encarnaram, eles meio que deixaram, entre aspas, esses trabalhos em stand-by, mas ao mesmo tempo não, porque eles dormiam e iam lá e seguiam o trabalho. E tanto que depois de desencarnar, esses espíritos foram lá e encontraram colônias astrais e hospitais, o Bezerra e Eurípides, que eles tinham preparado durante a vida, no caso, que eles não deixaram nunca de trabalhar. São apenas 2 exemplos, né? Tem muitos exemplos, né? Tem outros espíritos que têm tamanha capacidade de desacoplamento do corpo físico que enquanto está aqui nós assim estamos acordadinhos, conseguem se desdobrar, não precisam esperar a noite para isso, conseguem se desdobrar e fazer o que quiser por aí, tanto no plano físico como no plano astral e mental.
Jesus Cristo, por exemplo, que é o maior espírito que já teve por aqui, podia a tal ponto se desdobrar em qualquer lugar na Terra, até em outras galáxias, enquanto esteve encarnado aqui, e conseguir até mesmo desmaterializar o corpo físico e fazer os trabalhos como se estivesse do lado de lá. Tamanha o nível evolutivo de Jesus, né? Deus quis que durante seu contato com o vício, no caso, contato com o vício seria durante o contato da vida material, né? Pudessem então banhar-se na fonte do bem para que eles próprios não fracassassem. Eles que vinham instruir os outros. Porque quando a gente encarna, a gente fica esquecido do que planejou lá do outro lado, né? Então, digamos que tivéssemos planejado coisas lindas, maravilhosas no campo da mediunidade, ou no campo da política, ou no campo da medicina, da ciência em geral. Chega aqui, a gente esquecido do que é, né? E vivendo a vida material, não quer mais fazer isso. Então, quando se desdobra, né, durante o repouso do corpo físico, o espírito pode ser desdobrado e levado à colônia que ele estava antes de nascer, e os espíritos conversarem: olha, fulano, tá na hora de tu assumires aquele compromisso que tu fez com a gente, chegou a hora. Aí ele já dá, então todos os dias ele vai tendo essas lembranças. E eles instruem esses espíritos para que eles não fracassem, porque a gente fica completamente esquecido, praticamente esquecido. Espíritos mais evoluídos, eles conseguem ter menos esquecimento, e porque a intuição deles é maior, eles conseguem seguir mais no caminho reto do que uma pessoa normal que nem nós. O sono é a porta que Deus lhes abriu para o contato com os seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho. Enquanto aguardam a grande libertação, a libertação final, a que deve reconstituir ao seu verdadeiro meio, né? A libertação final é a morte, né, gente? O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Essa frase aqui sempre tem, em tudo que vocês perguntarem, se vocês botarem lá no Google, o que é sonho? Vai dizer assim: a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Eu tinha um livro de sonhos antigo que eu nunca esqueci disso, porque sempre dizia nesse livro: o que é sonho? A lembrança do que o espírito viu durante o sono. E agora, depois, nas próximas páginas, vai falar sobre os significados dos sonhos. Mas notai que vós nem sempre sonhais, pois nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que vistes. Conforme a gente já falou na outra semana, praticamente toda noite a gente se desdobra, a gente sai do corpo, desacopla e vai passear aí por aí, no plano astral, né? Mas nem sempre a gente se lembra do que fez, do que viveu. Isso é mais em decorrência da questão cerebral, porque geralmente a gente sai do corpo e faz alguma coisa. Dificilmente a gente vai desacoplar e vai permanecer em estado vegetativo, digamos assim, de espírito, e ficar acima do corpo sem fazer nada. É muito difícil, mas pode acontecer. Geralmente, quando a gente toma algum tipo de remédio para o sistema nervoso, por exemplo, os tarjas pretas, que além de fazerem o entorpecimento do corpo, que tu sai do corpo e que tu dorme, o corpo físico dorme, o teu espírito ou o teu perispírito, ele fica também dormindo. Nesses casos, geralmente acontece um entorpecimento tanto do corpo físico quanto do corpo astral. Então são casos que geralmente o espírito não sai por aí perambulando, porque o efeito do remédio no físico afeta também o corpo astral. É um dos exemplos de que tu não vai fazer nada. Outros exemplos também em cirurgias, muitas cirurgias também que te dão os anestésicos, tu te desdobra do corpo, porém também fica meio abobalhado também do outro lado. Pode ser que também tu não tenha o efeito do remédio no espírito, mas quase sempre acontece isso, porque todo o remédio físico também tem a parte etérica desse remédio, então vai também fazer efeito no teu corpo espiritual.
Não lembrais porque não tendes a vossa alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Quer dizer o que os espíritos querem dizer? Que nós somos espíritos inferiores, é isso que eles querem dizer aqui. Nós não temos desenvolvimento das nossas faculdades, nós ainda somos muito pequenos, por isso que a gente não lembra. Muitas vezes é apenas a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou o vosso retorno. Conforme a gente falou na outra semana, nosso entorno, nosso corpo físico, tem muitas formas de pensamento, formas que a gente cria com o nosso pensamento durante o dia. E essas formas ficam vagando no redor do nosso corpo físico. Então, quando a gente retorna para o corpo, a gente começa a visualizar essas formas e só lembra daquilo. Esquece tudo que fez, dos lugares que foi, dos hospitais que visitou em trabalho, dos estudos que fez, esquece quase tudo. A qual se junta a lembrança do que fizestes ou do que vos preocupa no estado de vigília, ou seja, se mistura aquelas lembranças, aquelas formas de pensamentos que estão no redor do teu corpo, se mistura com aquilo que tu fizeste durante o dia, se mistura com as lembranças do que tu fizeste, né, em desdobramento. Então isso tudo vira uma salada e vira ou não um sonho. Isso vai depender muito do caso. Vamos vendo agora aqui as próximas. Aqui já está na outra página, acho que de vocês aí. Assim não fosse, como explicarias esses sonhos absurdos a que são sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e covardes. Então, durante o desdobramento, é a hora que a gente tem contato mais direto com os maus espíritos, com aqueles espíritos que são inferiores, os nossos obsessores. Às vezes os nossos pesadelos são justamente porque a gente se desdobra, sai do corpo e dá de cara com os nossos obsessores. Aí a gente volta para dentro do corpinho rapidinho, né? Assustado, né? Com um malfeitor, com um assassino que queria te matar. Isso tudo geralmente são os casos desses espíritos obsessores que a gente encontra em seguida que sai e aí volta correndo, né? E aí não quer mais dormir, deixa a luz ligada, liga a televisão, bota um filme lá no Corujão às 3 da manhã. Mas né, gente? Alguém quer falar alguma coisinha? Além disso, em breve vereis desenvolver-se um outro tipo de sonho, que é tão antigo quanto aquele que vós conheceis, mas que ignorais. O sonho de Joana, que aqui seria Joana d'Arc, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos, né? Esse sonho é a lembrança da alma completamente livre da matéria, a lembrança dessa segunda vida de que eu falava há pouco. Então pode ter também o sonho, que é realmente aquilo que tu viste conscientemente do outro lado. E também pode ser o sonho dos profetas, que seria aqueles sonhos premonitórios, aqueles que tu consegue entrar em contato com o que tu viu no futuro. Então, gente, o sonho é muito complicado, porque ele pode ser lembranças vidência do futuro, vidência do passado, daquilo que já aconteceu, vivência tua atual, lembrança do dia a dia que tu teve, vidência de formas astrais que estavam no redor do teu corpo, e mais umas outras 2 ou 3 coisas que estão anteriores que eu já não lembro. Então, o sonho pode ser tanta coisa que dificilmente tu vai conseguir saber exatamente o que é. Procurai distinguir bem esses 2 tipos de sonhos entre aqueles que lembrais. Sem isso, caireis em contradições e em erros que seriam funestos, ou seja, ruins à vossa fé. Por isso que dificilmente a gente vai poder se ater, como eu disse já no outro dia. O que eu sonhei com isso? O que é? Será que é bom? Se é ruim? Dificilmente você vai, sonhei com uma vaca que pulava uma cerca. O que é? Vai me fugir uma vaca da minha fazenda. Aí tu vai lá, ou tu vai lá no livro do sonho ver o que é sonhar com vaca. Não adianta, né? Porque é muito relativo. Tu pode ter saído a passear e ter visto uma vaca por aí e pulou a cerca.
Tu pode ter tido uma vivência numa fazenda lá no século XVIII e tinhas uma vaquinha e um dia ela fugiu de ti. Tu pode são várias coisas, tu não tem como interpretar, e é melhor não interpretar. Por quê? Para não cair em contradições. Aqui os Espíritos até dizem para a gente tentar distinguir, né, o que é um sonho falso do que é um sonho real. Quando a gente tem consciência daquilo que a gente sonhou, conforme a gente já falou semana passada, que a gente visitou um familiar que já faleceu, a gente geralmente tem aquela certeza dentro do peito que conversou, aquelas frases, aqueles gestos, e a gente tem no íntimo que viveu, que teve aquela vivência com aquele familiar durante o sono. Aí a gente tem aquela certeza íntima. Fora isso, geralmente a gente pode cair em contradição se quiser interpretar o sonho. Então é melhor não fazê-lo. Não adianta a gente sonhar com alguma coisa e procurar no Google o significado do sonho. Sonhei com não sei o quê. Eu sei que a gente adora, eu faço isso, eu faço não sei porquê, mas a gente faz, né? Porque a gente gosta. A gente gosta, né? Mas na verdade não adianta, porque a gente estudando, a gente consegue tirar todas essas coisas que a gente coloca, né, como sendo verdades, e não adianta, a gente vai cair em contradição, porque pode dizer, você vai ter alguém da sua família vai morrer, e aí tu vai lá e alguém da minha família vai morrer, porque tu sonhou com um dente, uma dentadura, eu sei que com uma dentadura a família vai morrer, e aí tu já fica com aquela coisa no teu íntimo e já estraga todo o teu dia, toda semana. Daqui a 10 anos morre um familiar e tu vai pensar, foi aquela vez que eu sonhei com dente. Imagina, gente, não tem cabimento, porque uma hora alguém vai morrer, né? E sonhar com uma pessoa que morreu, um parente, e a pessoa fala contigo, fala bastante, tu não lembra o que a pessoa falou. Pode ser algum recado? Pode ser algum recado, e aí aquela história. No teu íntimo tu sabe que tu conversou, mas é só aquela sensação íntima. Que a pessoa te entregou uma coisa, tu pegou na mão, né? Tu não sabe o que é. No caso, eu sonhei com a minha avó, esse que eu tô falando, que já morreu, já tem anos. Aí no sonho eu ia passando na frente da casa dela, e eu olhei, só que eu olhei sabendo que ela estava morta. Uhum. E aí eu me aproximei dela, ela riu assim pra mim e falou, vou te entregar essa surpresa, me deu na mão. Só que eu não consegui enxergar o que era, e nem senti no caso. Sei que ela estava me passando alguma coisa. E aí tá, no sonho eu fiquei bem com aquilo ali. Só que não consigo lembrar o que era, no caso. Claro, tu no consciente pode não lembrar. Porém, quando tu te desdobra, que tu vira espírito, próprio espírito, tu sabe o que tu fez. Aí tu vai lembrar como espírito. Sim. Às vezes os espíritos nos encontram e eles, por desejo próprio deles, eles nos fazem induções magnéticas no cérebro para que a gente, quando volte para o corpo, não lembre realmente o que aconteceu. Porque não é para lembrar. É só para tu saber que tu viu fulano, viu fulano, eu sei que ele está bem. E ponto. Né? Eles não deixam de saber aonde o fulano está, que tipo de coisa ele está fazendo, porque são coisas que às vezes se tu lembrasse iriam atrapalhar. E outras vezes o que eles te disseram